Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Desculpem o atraso. Tá tudo bem, eu espero. O Senhor, que eu não sei se espera, mas vamos lá. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma noite na sua presença. Nós estamos aqui para ouvir sobre o Senhor, para falar sobre o Senhor, bendizer ao Senhor e louvar o Senhor pelo que o Senhor é através da sua palavra. Que o Senhor possa continuar nos ensinando, nos instruindo, para que a gente possa cada vez mais ser cristãos fervorosos e crentes na sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a carta de Paulo aos Efésios. Se você quiser deixar aberto aí, a gente vai ler um pouquinho dela, tá? A carta de Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Ou seja, 30 anos, quase 30 anos depois da morte de Jesus, tá? Durante a sua prisão em Roma. Ela faz parte das chamadas cartas de prisão. Nós vamos começar a seguir elas a partir desse domingo. Filipenses, Colossenses e Filemão, tá? Junto com essas tem a carta aos Efésios. Paulo escreve essa carta para fortalecer os cristãos em sua fé e incentivá-los a viver de acordo com a sua nova identidade em Cristo. Diferente de outras cartas, Efésios não aborda problemas específicos da igreja, mas apresenta uma visão ampla do plano de Deus para a igreja. Seus principais objetivos são 4 pelo menos, tá? Primeiro, o principal objetivo da carta aos Efésios é a unidade da igreja. Ele ensina que judeus e gentios agora fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Você vai ver isso em muitas cartas de Paulo. Por quê? Porque são igrejas novas, compostas de judeus e gentios, tá? Segundo, a vida cristã prática. Exortar os crentes a viverem de forma digna da vocação cristã, em santidade e em amor. Paulo ele quer mostrar para esses cristãos agora que existe uma forma de viver. Nós não somos católicos, nós não cremos que a salvação é por obras, mas as obras são extremamente importantes na salvação. Se nós não tivermos frutos que demonstram que nós somos salvos, provavelmente nós não somos salvos, tá? Terceiro, a armadura de Deus, preparar os cristãos para o combate espiritual contra as forças malignas. E eu vou falar um pouco mais no final sobre essa ideia de batalha espiritual. E em quarto, reforçar a identidade em Cristo. Paulo destaca como os crentes foram escolhidos e selados pelo Espírito Santo, recebendo um novo status espiritual. Eu queria que vocês abrissem Efésios 4:1. Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Isso aqui é importante, porque muitas das vezes, tem até uma matéria nova em alguns seminários teológicos, falando sobre a autoridade do crente, a identidade do crente, mas muitas das vezes a gente se esquece que como chamados pelo Senhor, nós temos uma conduta, uma forma de se portar diante das situações. Estava conversando com a Vanessa hoje sobre a questão do louvor, sobre como as pessoas devem se portar, estando no altar e tudo mais, mas isso para quem é cristão não devia nem existir. É uma conversa tranquila. Peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Ou seja, se nós não vivemos conforme Deus quer, a gente está vivendo de forma indigna. Nós somos chamados pelo rei. E aí muitas das pessoas falam assim, então agora a gente vai ter domínio. Não, não é ter, é agir como. Vocês já viram aqueles filmes que a princesa está cansada porque ela tem que cumprir a grande demanda que esperam dela como princesa? É mais ou menos isso aí. É esperado de nós uma conduta, porque nós somos filhos do rei. Não tem a ver com o que a gente tem, o que a gente vai ganhar, o que a gente vai receber. Isso não importa. Tem a ver com a nossa conduta diante do povo como digna, diante de Deus também. Amém? Sobre o tema central da carta aos Efésios. A carta enfatiza a unidade da igreja em Cristo e o propósito de Deus para os crentes. Paulo destaca a reconciliação entre judeus e gentios, a identidade dos cristãos em Cristo e a necessidade de uma vida santa e comprometida com Deus. Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Jesus salvou vocês, agora vocês têm que fazer alguma coisa, vão andar, vamos caminhar, tira um peso das costas. Alguns vão achar que se nós não formos salvos por obras, fica muito fácil. Ah não, porque aí é fácil, porque aí é só a gente acreditar, crer em Deus. Então, crer em Deus implica em muitas coisas.
E uma delas é viver de acordo com aquilo que você acredita. Então, tira o peso de que a salvação não depende de você, depende do Senhor, mas coloca em nós a responsabilidade, como filhos de Deus, nós andarmos como filhos de Deus, como salvos. Então, se alguém usa essa liberdade para libertinagem, é problema dele. Não existe libertinagem na graça de forma nenhuma. É um alívio de que você não precisa correr para ser salvo, porque alguém já te salvou, e se você corresse a vida inteira, você não seria. Se você corresse a eternidade, se Deus te desse a eternidade para correr e tentar ser salvo, você não conseguiria. Então isso aqui nós já resolvemos, agora nós temos outros assuntos pendentes, como viver de maneira digna do chamado que nós recebemos, amém? Sobre cada capítulo, resumindo, no capítulo 1, Paulo inicia com uma saudação e um louvor a Deus por suas bênçãos espirituais em Cristo. Ele enfatiza a eleição dos crentes antes da fundação do mundo, a redenção pelo sangue de Cristo e a revelação do mistério da vontade de Deus. Isso aqui, para quem está lendo o Clube do Livro, é espetacular. O capítulo termina com uma oração para que os leitores compreendam a grandeza do poder de Deus manifestado na ressurreição de Cristo. Paulo, ele entende uma coisa. Ele entende que muitos de nós não vamos entender. E ele pede que o Senhor nos mostre. O bom de estar no meio cristão é isso. É que muitas das coisas que nós fazemos, corremos, nos esforçamos, no fim das contas é Deus quem faz em nós. Ah, então eu não preciso fazer nada? Para você ver. Vamos ver se dura. É a gente correr, fazer, labutar, passar a vida inteira servindo ao Senhor e no final perceber que foi Ele que fez em nós. Amém? No capítulo 2, fala sobre a transformação dos crentes, de mortos em seus pecados para vivos em Cristo, salvos pela graça mediante a fé. Paulo ressalta que tanto judeu quanto gentios são reconciliados em Cristo, formando um só povo, a igreja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como pedra angular. Pedra angular, para quem não sabe, até nos filmes antigos tem aquele montante de pedra assim, fazendo um arco, e tem aquela pedra no centro, assim, é ela que mantém tudo nos conformes, tá? Jesus é a pedra angular. Capítulo 3, Paulo explica seu chamado para proclamar o mistério de Cristo, que é a inclusão dos gentios na promessa divina. Ele ora para que os efésios sejam fortalecidos espiritualmente e compreendam a imensidão do amor de Cristo. Muitas das vezes nós temos dificuldade de abandonar pecados, de viver uma vida digna do chamado que nós recebemos, porque a gente não entende a imensidão do amor de Jesus. Eu vi uma frase essa semana que fala mais ou menos isso. Não é a gente correr para parar de pecar, é a gente amar tanto o Senhor que o pecado não chama atenção mais. Essa é a ideia. E Paulo está falando sobre a imensidão de Deus, sobre quem Cristo é, sobre a maravilhosidade que é a salvação, para que você se deslumbre a ponto de falar assim, eu não quero menos que isso não. Não faz nenhum sentido. Se para mim foi dada a graça de estar com o Senhor Jesus, por que viver no pecado? Não faz sentido. Muitas das vezes a nossa dificuldade de abandonar certos hábitos é porque a gente não tem essa compreensão. Tá? No capítulo 4, o apóstolo exorta os crentes à unidade, destacando que há um só corpo e um só espírito. Ele fala sobre os dons espirituais dados à igreja para seu crescimento e maturidade, incentivando uma vida de santidade, deixando para trás a velha natureza e adotando a nova vida em Cristo. Extremamente importante para a vida do cristão é a unidade. Extremamente importante. Muitas pessoas acreditam que conseguem ser cristãos sozinhos. Isso, até hoje, pelo que eu sei, é impossível. Se você conseguir, top demais, você faz um livro aí e a gente compra. Mas, até então, a unidade, estar junto com os irmãos, auxilia demais. Na nossa igreja aqui, eu me incluo nisso, muitas pessoas vieram de igrejas muito machucadas, que não deu certo, que o pessoal tratou mal, que desfez, aquela confusão toda, aquela brigaiada toda, de pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, que não discernem o corpo direito, amém. Mas falar que você não aprendeu nada lá é doideira. A gente aprende em qualquer lugar. O cristão, ele está ali, em qualquer lugar que ele está aprendendo. Eu sei como não tratar as pessoas, porque eu já fui maltratado. Eu sei a forma de conversar com diversos tipos de pessoas, por quê? Porque não souberam conversar comigo às vezes. Então, assim, tudo é para o propósito de que nós sejamos mais unidos, nós sejamos em unidade. Se hoje nós temos uma igreja unida, glória ao Senhor por isso. Mas não é sempre que isso acontece, não. E a gente tem que estar preparado para as coisas. E principalmente entendermos a importância da unidade.
A Bíblia vai dizer, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Naquela época já tinha gente falando assim, não, a igreja sou eu. Não, entendi evangelho, vamos embora, eu fico lá em casa lá. E Paulo falando, não deixe de congregar, como é costume de alguns, isso não vai dar certo. Se não funcionou há quase 2000 anos atrás, vai funcionar agora, por quê? Não faz sentido, sabe? Todo mundo coa café de igual. Um cara vem e fala assim, quer saber? Descobriu um trem. Está errado, gente. Lógico que dá errado. Se as coisas estão ali, do jeito que são, por um propósito. No mínimo, arrogância nossa, olhar para o passado, ver aqueles homens errando e falar assim, eles só fizeram errado um pouquinho, senhor. Sinceramente, é o que acontece com o comunismo. As pessoas olham para o passado e falam assim, não deu certo, mas porque faltou um. Não, nunca vai dar certo. Ponto. E o reino de Deus é a mesma coisa. Não, eu entendi, Deus. O Senhor fez desse jeito, mas e se a gente... Não, se a gente nada, não mete a mão, não. O reino é dele, as coisas é dele, é do jeito dele. Amém? No capítulo 5, Paulo instrui os crentes a viverem como filhos da luz, rejeitando as práticas imorais. Ou seja, ele acabou de falar assim, vocês são salvos, nego. Vão viver em unidade? Vamos. Só que tem uma forma de viver. Viverem como filhos da luz, rejeitando práticas imorais. Ele compara o relacionamento entre Cristo e a igreja ao casamento, ensinando que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja amou a igreja e que as esposas devem respeitar os seus maridos. Vamos ler lá? Efésios 5, 25. Vamos ler do 22, que aí vou colocar as esposas no meio do rolê também, né? Esposas, cada um de vocês deve se sujeitar ao seu marido, tá? Ao marido do outro, né, outro homem, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita a tudo, em tudo ao marido. Isso aqui já quebra muito a ideia daqueles pastores que dão cobertura espiritual para as pessoas e tudo mais. O cabeça da igreja é Cristo, não é o cara não. Marido, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, assim, ele compara o relacionamento de Cristo e a igreja com marido e mulher. Eu estava pensando nisso, sobre a questão do cabeça da casa, ser o homem e tudo mais. E a responsabilidade é tão grande que a Bíblia diz que nós devemos cuidar das nossas esposas para que as nossas orações sejam atendidas. Esse é um nível. Então a igreja, ela deve ser tratada como essa esposa. Pastores que têm feito cabresto de igreja estão maltratando suas esposas. Estão adulterando com outras mulheres. É isso que eles estão fazendo quando eles pegam a igreja e transformam a igreja em palanque político, e transformam a igreja em algo deles, em que eles são donos. As ovelhas não podem fazer nada sem comunicar, se não contar, se faltar de culto, é aquela confusão, se não der o dízimo, aquilo ali. Cara, é o maior absurdo que existe. Por quê? Porque a relação é de marido e mulher. Que mulher vai respeitar um marido que trata ela igual um cachorro? Que igreja que vai aceitar um pastor que trata ele igual um cachorro? É por isso que nós temos tanto de gente machucada. Porque homens estão tentando tomar a senhoria da igreja que só pertence ao Senhor. Amém? Capítulo 6, para finalizar Efésios, o apóstolo trata das relações familiares e sociais, abordando o comportamento dos filhos, pais, servos e senhores. Ele encerra com a metáfora da armadura de Deus, encorajando os crentes a permanecerem firmes contra as ciladas do diabo. As crianças já estão, assim, fera na armadura de Deus já. Nós que não entende nada. Efésios 6, tá, gente? Revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se você acha que na sua vida você está perdendo para o diabo em algum aspecto, lê Efésios 6. Está faltando algum pedaço da armadura. Curiosidade sobre a cidade, a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária importante na Ásia Menor. É sacanagem, né? Que a gente fica falando isso aqui, parece que toda cidade é portuária. Mas é porque, geralmente, as cidades portuárias eram as maiores. Pensa em Minas Gerais, há um tempo atrás, que era exportadora de café. Era a maior de café. E como você exporta café da melhor forma possível? Através do trem, certo? Então, as linhas ferroviárias valiam muito. Essa é a ideia.
Então, quando fala que era uma cidade portuária, é porque o porto valia muito. Era gente o dia inteiro. Era uma cidade extremamente gigantesca. Éfeso era uma cidade muito grande. Em Atos 19 a gente já vê isso. A grandeza da cidade de Éfeso. Por quê? Porque era uma cidade portuária. Então é importante sim a gente entender que esse contexto da cidade, tá? Conhecida por sua riqueza e influência comercial. Toda cidade portuária era assim. Muito rica, muito próspera. Porque tudo chega de navio. E você tem um porto, aí ganhamos, né? A igreja em Éfeso foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária e consolidada na sua terceira viagem, quando ele passou cerca de 3 anos lá. E lá existia um templo chamado Templo de Ártemis, tá? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava em Éfeso. Ele era um dos maiores templos já construídos, dedicado à deusa da fertilidade e da caça. O templo atraía peregrinos e comerciantes de toda a região, tornando-se o centro da economia local. Só que acontece uma coisa: a destruição do templo de Ártemis começa no século 3 depois de Jesus, com a ascensão do cristianismo e o declínio do paganismo. Por quê? Éfeso se converte. Existe uma igreja agora em Éfeso, certo? Por causa disso, as pessoas que iam se convertendo passaram a queimar seus livros, a queimar seus ídolos, não compravam mais ídolos. E o templo de Ártemis, assim como todos os outros templos, viviam disso, viviam de esculturas, de ídolos. É por isso que no Antigo Testamento, no Salmo 115, o salmista vai dizer que se tornem como eles aqueles que os fazem e que os adoram. Porque as pessoas ganhavam muito dinheiro com esses ídolos. E ali no templo de Ártemis, Atos 19, gente, Demétrio, um ourive éfeso, incitou uma grande revolta contra Paulo, isso em Atos 19, porque o cristianismo ameaçava o comércio de ídolos relacionados ao templo de Ártemis. O ourive era esse artesão que fazia esculturas de metal e tudo mais, de ídolos para os templos. E aí o povo se convertia, não comprava mais os ídolos na mão deles, chegavam a jogar fora, a queimar os livros, e isso fazia muito mal para os negócios. Tá. Isso, se vocês quiserem ler, está em Atos 19, tá? Timóteo, mais uma curiosidade, foi o líder da igreja de Éfeso, conforme indicado nas cartas de Paulo. 1 Timóteo 1,3 diz: como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires de alguns que não ensinem outras doutrinas. Então, Timóteo foi um desses líderes lá também, tá? E por último, a carta é uma das mais teológicas e edificantes do Novo Testamento, trazendo uma visão profunda sobre a identidade do crente e da vida cristã. Como eu falei, a carta aos Efésios não é uma carta para tratar problema. É uma carta mais pastoral, de falar do todo do Evangelho, daquela junção. Então, ela se torna mais atemporal. Porque, às vezes, é claro que a gente pode usar isso em toda a palavra de Deus, mas, às vezes, você olha para o judaizante e fala assim, mas a gente não vive esse problema. E, às vezes, realmente não. Às vezes tem outros problemas, às vezes nem tem esse tipo de problema, com pessoas tentando trazer outras doutrinas para dentro da igreja, mas aqui não tem esse problema também não. É Paulo falando no geral do Evangelho, nessa comunhão do povo de Deus, tá? E aí nós temos que falar sobre a igreja de Éfeso no livro de Apocalipse, que é a primeira igreja, né? Que é a igreja de Éfeso. No livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso é mencionada como a primeira das 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos ler? Apocalipse 2. Do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha tudo o que aconteceu na igreja de Éfeso. Uma igreja extremamente grande, composta de judeus e cristãos, a ponto... Ela era tão relevante a ponto de Demétrios, um dos ourives, causar uma confusão por causa dessa igreja, e está aqui Jesus em Apocalipse, João escrevendo, uma revelação de Deus, falando que o trabalho deles, a perseverança deles, sei que vocês não toleram homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Hoje a gente tem muito que aprender com a igreja de Éfeso, muito.
Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Ou seja, uma igreja forte, uma igreja que combatia as outras doutrinas. Isso é importante porque nós vamos ter uma conferência mês que vem sobre outras religiões. É basicamente isso aqui. E aí a gente toma cuidado com o que Éfeso passou. No entanto, contra você tenho isso, você abandonou o primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa em seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa exortação destaca a necessidade de a igreja manter sua paixão e devoção a Cristo, em vez de apenas apegar-se a doutrinas e perseverança. A gente tem que tomar cuidado. Eu vi o Luca Martini falar uma vez que não existe palavra sem poder, mas não existe poder sem palavra também. Então é a junção das duas coisas. É a asa direita e a asa esquerda de um pássaro. É a gente ter esse fervor, essa busca, esse conhecimento de quem o Senhor é, esse conhecimento teológico e tudo mais, mas não nos esquecermos das obras que a gente praticava no início, das coisas que a gente fazia quando a gente sentia esse amor, não queimava o nosso coração, entende? A gente precisa se lembrar disso. Para finalizar, eu queria falar sobre batalha espiritual, que é o tema de Efésios 6. O tema da batalha espiritual é fortemente abordado na carta aos Efésios, principalmente no capítulo 6, onde Paulo fala sobre a armadura de Deus. E aí a gente tem que ler a armadura toda, porque senão fica difícil, né? Efésios 6, do 10 ao 18. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo com a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo destaca que os cristãos não lutam contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Esse tema é particularmente significativo em Éfeso, uma cidade conhecida pelo envolvimento com ocultismo e idolatria, que foi o que eu falei anteriormente, onde muitos novos convertidos queimavam seus livros de magia e se voltavam para Cristo. Então, existia esse tema ali. Paulo também não deixou tudo a ermo, não. Ele estava falando de batalha espiritual porque os Éfesos estavam lutando contra as regiões celestiais, quando eles abandonavam seus ídolos e se voltavam para o Senhor. E aí, eu quero falar com você sobre a visão reformada de batalha espiritual, bem resumida, tá? Na teologia reformada, a batalha espiritual não é vista como um conflito místico baseado em experiências subjetivas, mas como uma luta contra o pecado, o mundo e o diabo, travada através dos meios de graça estabelecidos por Deus. Alguns dos pontos principais da abordagem são: primeiro, o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Diferente da visão que enfatiza um dualismo entre Deus e o diabo, aquela luta de Deus de um lado, o diabo do outro, aquela como é que chama aquele negócio? Queda de braço, obrigado, Nico. Aquela queda de braço, e aí, se você crê, diz amém, se você não crê, só olha, entendeu? Aquele negócio ali. Diferente disso, a tradição reformada afirma que Cristo já venceu Satanás na cruz. A batalha espiritual ocorre, porém, embora derrotado, embora derrotado, Satanás ainda age no mundo até a consumação final. Ele já está derrotado. Mas nós, como seres que pecam, que ainda vivem na concupiscência da carne, como diz a palavra de Deus, nós estamos sujeitos às ciladas do diabo. Por isso nós precisamos nos cingir na armadura de Deus. Então, a primeira coisa a se entender sobre a batalha espiritual é que o Senhor é Senhor. O Senhor é Senhor. Não é uma batalha de vamos ver quem ganha. Que vão ver. Acabou, já está vencido já. Só que você precisa lutar para permanecer, tá bom?
Segundo, o papel da palavra e dos sacramentos. A armadura de Deus inclui o cinturão da verdade e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na visão reformada, a principal arma contra o inimigo é a pregação fiel da Escritura, a oração e a participação dos sacramentos, ceia e batismo. É isso que nos livra do diabo, é a palavra de Deus, a exposição fiel. Às vezes você fala assim, cara, o pastor está pregando um trem aqui que eu já sei, ótimo que você já sabe. Tem gente que não sabe. E a palavra verdadeira liberta, a falsa não. Sabe quando tem aqueles imbecis na rede social, pregando essas abominações, e aí você vai nos comentários e tem gente assim, mas pelo menos ele está ganhando alma. Não está. Não está. Quando Paulo vai chamar a atenção de homens que pregam por inveja, esses homens pregam o evangelho por inveja. A palavra que eles pregam ainda é fiel, só que eles são invejosos. Eles estão pregando para aparecer, para se mostrar, mas ainda é a palavra de Deus sendo pregada. Por isso que Paulo assim, vira e fala assim, deixa que pregue. Porque estão pregando a verdade. Se a pregação é de mentira, o cara pode ser o mais legal do mundo. O falso evangelho mata. Tá bom? Mata. Você vai brincando, pô. Vai vendo David Leonardo escondido 2 horas da manhã para você ver. Vai brincando. Vai. Às vezes, né? Vai que tem. Em terceiro lugar, a santificação como combate. O verdadeiro combate é mais difícil do que girar um manto. A batalha espiritual não envolve rituais de exorcismos ou quebra de maldições, mas sim a mortificação do pecado e a vivência da nova natureza de Cristo. Vamos ler? Efésios 4, 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, dispõe-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se revistam do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. A luta espiritual acontece quando os crentes resistem ao pecado e se conformam mais à imagem de Cristo. Fica mais difícil. É muito fácil eu chegar numa igreja e um irmão falar comigo assim, eu vou botar a mão na sua cabeça, e aí nós vamos orar forte aqui e acabou. Aí você está liberto, culto de libertação. Aí no final você dá uma oferta, você foi liberto. Difícil é viver. Viver. Você precisa crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e viver uma vida digna do chamado que Ele te deu. O chamado de levar o Evangelho, o chamado de se santificar. É muito mais difícil. Entende por que essas outras igrejas fazem muito sucesso? Pois é. Até no nosso meio, tá? Em quarto e último lugar, a comunidade como campo de batalha. Efésios enfatiza a unidade da igreja. Do pensamento reformado, um dos ataques a Satanás é dividir a igreja e semear falsas doutrinas. Por isso, a batalha espiritual envolve permanecer firme na fé e proteger a sã doutrina. Se pergunta, por que todo ano a gente faz culto da reforma? Porque todo ano nós temos que ficar falando sobre os pontos centrais de não sei o quê. É porque é a sã doutrina. A gente precisa permanecer firme nela. Porque os falsos profetas estão chegando com novas revelações, novas formas de fazer, formas que chamam até mais atenção. E aí nós vamos mudar a roupagem? Não. É o atual defendendo uma velha doutrina. E velha doutrina para sempre. Nós vamos continuar pregando o evangelho da verdade, da forma mais simples possível, o evangelho da paz, aquele que cura, liberta. Não tem muita coisa espalhafatosa para fazer, não tem muita falta de iluminação ou acrescento de alguma coisa. Não tem. Tudo que dispersa o cristão na hora do culto, não deve ter no culto. É simples. Porque a sã doutrina está sendo pregada. Às vezes você ouviu todo mundo falar o mesmo texto aqui. Eu leio Efésios 6, aí vem aqui Robinho prega Efésios 6, na outra semana tem o pastor Léo Efésios 6, Magela vem aqui Efésios 6. Você fala assim, por que esse tanto de Efésios 6? Porque nós não entendemos Efésios 6 ainda. Se Deus mandar nós falar Efésios 6 o resto do ano, é Efésios 6 o resto do ano. Até que a gente entenda. Não é bem melhor eu entender uma sã doutrina aqui do que eu ficar pulando? Sei de tudo, mas não sei de nada também. É a geração de hoje. Sabe de tudo. Se você perguntar curiosidade aqui, o cara vai te falar uma curiosidade do Nepal, assim, um trem aleatório. Muda o que é a vida dele? Nada. Sabe um monte de coisa, mas não presta para nada que ele sabe. Então não adianta. Nós estamos aqui levantando essa sã doutrina todo ano, todo culto. Parece um trem chato, mas é chato para quem não vive. É maçante para quem não quer ser lembrado. É muito bom, gente. Vou ser sincero com vocês, é muito bom. Às vezes nós estamos aqui
E aí é pregado um texto que eu estava lendo em casa. Já tinha entendido, já vi outros pregadores falando. Eu só, opa, Deus está falando. Deus continua mostrando para a gente uns negócios aqui. Deus quer que eu medite um pouco mais nessa palavra aqui. Então, assim, é extremamente importante. Para finalizar, as aplicações práticas dizem que o combate espiritual não é uma guerra contra pessoas, mas contra influências contrárias ao Evangelho. A vitória vem através da fidelidade à palavra, da oração constante e da vida na igreja. A confiança está em Cristo, não em técnicas espirituais ou experiências místicas. Isso é extremamente importante para o dia de hoje. Portanto, a batalha espiritual se trata menos de confrontos diretos com demônios e mais na luta diária para permanecer firme na fé, resistir ao pecado e proclamar o Evangelho com fidelidade. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por esse momento de aprender mais sobre o Senhor e a sua palavra, que nós possamos viver essa palavra, Deus, que o Senhor possa continuar nos guiando na sua palavra, Senhor, que nós possamos nesse culto que irá seguir, glorificar o Senhor pelo que o Senhor é e por que o Senhor já fez na nossa vida. Muito obrigado pelo sacrifício do seu Filho na cruz. Muito obrigado por ter deixado a sua palavra para que a gente não se perdesse no caminho. E é o que eu te peço, Deus, em nome santo de Jesus. Continua tocando o nosso coração e a nossa mente, nos guiando através da sua palavra até a vida eterna. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Tem café.